Eu sou Isabel Lima e a notícia e o comentário bíblico de hoje tem como título Elizabeth Taylor, Eterna. A revista Veja, de março de 2011, publicou uma notícia em memória de Elizabeth Taylor, estrela do cinema famosíssima no seu tempo, dizendo: é difícil saber pelo que Elizabeth Taylor foi mais famosa, se pelos olhos amendoados que em seu violeta intenso eram o destaque de uma beleza arrebatadora, se pela doçura que faz dela a maior estrela infantil da década de 40, ou se pela sensualidade explosiva que adulta procurou mais e mais em seus papéis. É chamada a Estrela Ardente e acrescenta a revista Veja: nenhuma outra mulher emitiu brilho mais intenso e genuíno no firmamento artificial que é Hollywood do que Elizabeth Taylor. Se pelos excessos de sua era balzaquiana e pelas excentricidades de maturidade, ou se pelos inacreditáveis 8 casamentos, em particular 2 com Richard Burton, que entre os anos 60 e 70 garantiram fofoca em fatura aos interessados nessa atividade. Como as estrelas verdadeiras, as feitas de incandescência teve de morrer um dia. Pastor Natanael, que lição podemos tirar da vida dessa famosa artista cinematográfica que deslumbrou o mundo dos seus dias e ainda hoje serve de matéria para a revista Veja, que em sua memória relata fatos de sua vida? Naturalmente, as referências que esta reportagem traz da revista Veja pode ser considerada até imprópria para nós cristãos, que não adotamos um modelo de vida para as nossas irmãs no mesmo estilo dessa mulher que ficou famosa pelas suas apresentações cinematográficas. Agora, temos uma lição a tirar do exemplo dessa mulher. Qual? É que a nossa vida aqui na Terra é passageira. Por mais que galguemos uma posição de destaque em qualquer nível de atividade humana, não podemos esquecer que nossa passagem por este mundo, ela é passageira e há um futuro que pode ser bom ou mau, dependendo da forma como nós encaramos a vida. Então, que toda a glória humana, ninguém esqueça disso, tem um tempo limitado de duração. E é o que nós lemos na Bíblia Sagrada numa advertência muito oportuna para todos nós. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, está escrito assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem, isto é, do ser humano, é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mostrando então a fragilidade de todo ser humano, por mais glória que ele possa usufruir nos seus dias aqui na terra. Outro escritor bíblico que deixou palavras que podem ser utilizadas neste momento é o escritor do Salmo 90, versículos 9 e 10. Diz ele: acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois a vida passa rapidamente e nós voamos. Então, esta palavra, nós voamos, significa aquele texto de Eclesiastes 12:7,
e o pó retorne ao pó, e o espírito retorne a Deus que o deu. Para quê? Para juízo. Embora saibamos que a vida humana tem um limite, como aponta o Salmo 90, verso 10, lido, mostrando que depois dos 70 ou 80 anos o que sucede é canseira e enfado, o que dizer de pessoas que vivem como se a vida humana não tivesse um fim? Por que esse modo de viver? Eu quero dizer que pessoas há que, embora creiam na existência de Deus, não querem assumir compromissos com Deus. E, dessa forma, procuram ignorá-los. E, da mesma maneira, não só não querem compromisso com Deus, mas também procuram esquecer, ignorar os castigos que são anunciados na Bíblia Sagrada para as pessoas que se esquecem de Deus. Então vivem com a sua mente fechada para não aceitar qualquer compromisso, embora suas consciências às vezes alertem para esse problema, e também não querem saber de que haja qualquer tipo de castigo. Preferem dizer que o inferno é um lugar de descanso. Imagine que aberração! O inferno, lugar de descanso e esperança. Que esperança pode ter uma pessoa no inferno? Pastor, e o que diz a Bíblia sobre as pessoas que se esquecem de Deus enquanto têm vida física? Está escrito no Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então não adianta tentar esquecer-se de Deus, não querer assumir compromissos, porque já está indicado, Salmo 9, versículo 17. Às vezes a pessoa é uma pessoa de alta moral, vive dignamente, mas não quer saber das coisas de Deus. Procura ignorá-lo, como também dissemos a respeito até de eventuais castigos que fala a Bíblia, mas ele não quer saber. Pastor, mas há pessoas que dizem que o inferno é a sepultura e que na sepultura as pessoas estão em descanso. Tem apoio bíblico esse ensino? Não podemos nos esquecer que o homem, segundo o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, diz o apóstolo: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por sua vez, Jesus disse em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então a nossa alma, ela não morre com o corpo, ela sobrevive à morte do corpo. Pode-se tentar interpretar a Bíblia de qualquer modo, mas isso ninguém foge. É o que está escrito na Bíblia. Seu corpo, sim. Está no livro de Mateus 27:52, que corpos de santos que dormiam, no dia da ressurreição de Cristo, eles ressuscitaram. Vou ler o texto. Abriram seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, no cemitério, sim, o corpo está inerte, sem vida, sem consciência ali. Mas não tem só o corpo. E nós temos que nos lembrar que em Lucas 12:16-21, Jesus contou a parábola de um homem que aqui na terra teve muito êxito na sua atividade. Propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores,
E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. É o que muita gente está dizendo. Aproveita a vida, que ela é curta. Mas Deus lhe disse. O que Deus disse para essa pessoa de tanta prosperidade na terra? Disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tenho lido o capítulo 12 de Lucas, versículo 16 ao 21. Então não podemos ficar nessa situação de afastamento de Deus, como aproveite e adeus. Pastor, que advertências podemos dar às pessoas que estão vivendo hoje como se tudo terminasse com a morte e que apregoam que devemos aproveitar bem a vida e os prazeres mundanos, assim como Elizabeth Taylor? Eu quero dizer que nada melhor do que citar as advertências da Bíblia. 1 João 2:15 a 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a palavra concupiscência significa cobiça, desejo imoderado, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nos lembramos de Elizabeth Taylor, que nos dias da sua glória, na década de 40, ela deslumbrava o mundo com seus filmes. Hoje, só é lembrada pela revista Veja e foi embora tudo. E nós então devemos nos aproximar de Deus enquanto é possível.